Muita gente se considera investidor, mas na verdade são investidores medianos ou na maioria das vezes nem são investidores de fato. Eu estava conversando com algumas pessoas aqui no meu time e eu pensei, o que eu poderia fazer como vídeo no YouTube que fosse um vídeo legal, que ajudasse as pessoas a evoluírem, né? O meu ponto não é criticar você, caso você não seja investidor ou caso você esteja trilhando a sua jornada de conhecimento. O caminho que eu quero te apresentar é um caminho de inspiração, é um método, é a jornada que você deve trilhar para que você evolua. É isso que eu quero fazer aqui. E eu pensei, como se tornar um bom investidor? Acho que a conclusão que isso aqui seria um bom vídeo. Eu trouxe para vocês com alguns tópicos muito importantes que me ajudaram pra caramba e com certeza vão continuar me ajudando porque não são tópicos definitivos, são tópicos que evoluem sempre. Então vamos pro vídeo! Ó, antes de mais nada, não deixa de curtir o canal e se inscrever aqui no... Curtir o canal não, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aperta o botão vermelho se você não é inscrito. Tinha que ser verde, né? Se fosse verde, aumentaria a conversão. Eu tenho certeza. Ó, então clica no botão de curtir aqui e não deixa de se inscrever no canal. Beleza? Vamos lá. Eu separei 8 tópicos que, para mim, diferenciam um investidor mediano de um bom investidor. Eu não estou falando de investidor profissional, estou falando de um bom investidor, tá? Primeiro tópico que eu separei, e um dos mais importantes, é o domínio dos vieses. Cara, domínio dos vieses, por quê? Porque a nossa cabeça, ela funciona de uma forma muito doida e às vezes incontrolável. Então, imagina que a gente processa várias coisas ao mesmo tempo, né? Então agora tem, sei lá, deve ter o fliperama ali atrás, vocês devem estar vendo agora, muitos de vocês não tinham nem visto. Tem uma musiquinha rolando, tem gente andando, a gente que abriu a geladeira, o Kaique apertando o botão, tem gente passando lá, a luz, tem um helicóptero pousando ali do lado, tem um monte de coisa acontecendo. Só que, como tem muita coisa acontecendo, nosso cérebro não consegue processar tudo. Então ele decide processar algumas poucas coisas. E alguns gatilhos, eles nos chamam para que a gente foque em alguma coisa, né? Então é como você está aqui e de repente pega fogo na sua frente, você vai focar nisso, porque isso daqui é uma questão de sobrevivência, você tem medo disso. Tem alguns gatilhos que mexem com a sua cabeça. E no mundo dos investimentos, isso acontece pra caramba. Então existem alguns vieses que você precisa conhecer. Mas se você não souber quais são os vieses que te sabotam como investidor, você não vai conseguir tratá-los. Então, é claro que tem uma infinidade de vieses, mas eu vou citar aqui alguns apenas, tá? Primeiro é o viés da ancoragem. O viés da ancoragem é quando a informação inicial tem um peso maior. Então imagine que você comprou uma ação a R$20 e essa ação subiu para R$30. Para você, muitas vezes, agora está caro, porque subiu para R$30. E o preço barato é 20, porque você pagou 20. Só que você se confunde, porque o preço ele não define as coisas. O que define é o preço em relação aos fundamentos de uma companhia, né? Você precisa analisar uma série de outras coisas. Às vezes, uma ação a R$20 tinha um lucro de 100 e uma ação a R$30 tem um lucro de 1.000. O que está mais barato? Uma ação que está custando R$30, né? Uma teoria, em ceteris paribus aqui. Então você precisa tomar muito cuidado com o viés da ancoragem e sempre ficar atento a fundamentos e nunca apenas ao preço. Esse é um dos vieses. Outro viés é o viés da aversão à perda. Então a gente atribui um peso muito maior a uma perda. Então imagina, se você começa perdendo e depois você ganha, você sente uma coisa. Se você começa ganhando e depois você perde, você sente outra coisa. A gente tem muito medo de perder. E às vezes o medo de perder no mercado de ações nos faz tomar decisões idiotas. Como, por exemplo, uma ação caiu muito, você fica com medo de perder, você está com uma aversão à perda gigantesca e você sai desse investimento agora. E geralmente você sai num momento que justamente você tem mais potencial de ganhos do que de perdas, porque agora essa ação ficou muito mais barata, o preço diminui em relação ao potencial de trazer resultado. Então eu vou colocar mais alguns viés aqui na tela para você, se você quiser dar um pause aqui no vídeo e tirar um print, porque vai te ajudar como investidor, tá? Entenda o que te sabota, o que prega a peça em você para você tomar melhores decisões. Segunda coisa que um bom investidor tem que entender é de negócios. Por quê? Porque para mim, investimentos, especialmente se forem ações, né? Existem investimentos em tesouro direto, em renda fixa, em várias outras coisas, mas quando você investe em ações, você na verdade está empreendendo, só que através de terceiros, né? Então imagina, eu enxergo um potencial de negócio, esquece que está na bolsa, eu falo, nossa, que negócio interessante, eu vou investir porque eu quero virar sócio disso, porque eu espero que esse negócio vai crescer e vai entregar lucros. Eu estou empreendendo, só que através de terceiros, né? Então eu avalio que isso aqui é um bom negócio e eu entendo que os empreendedores que estão lá dentro vão fazer acontecer. E quando você vai comprar uma ação, é isso que acontece. Isso é muito legal, porque você pode colocar grandes profissionais para trabalharem para você, né? Quando você compra ações da Magazine Luiza, você tem lá uma equipe incrível de gestão trabalhando para você. Quando você compra a Ambev, até há pouco tempo atrás você tinha o Jorge Paulo Lemann,
né, com cargos executivos. Então assim, isso é incrível. Então, para você poder entender se é um bom negócio, você não basta entender de número, você também tem que entender sobre negócios, né? Então você precisa entender a linguagem desse mundo, a linguagem que esse mundo utiliza para se comunicar. E a linguagem que esse mundo utiliza para se comunicar é uma linguagem em que eles falam coisas como CAC, né? Então qual que é o custo de aquisição do cliente? Qual que é o lifetime value de um cliente? Qual que é o EBITDA da companhia? Qual que é a margem de lucro? Qual que é o custo de capital? Sei lá, qual que é o CAGR dessa companhia? Qual que é o endividamento, dívida líquida, dívida bruta, ativos, balanço patrimonial, DRE? Você precisa falar essa linguagem. Se você não falar essa linguagem, cara, você vai ter menos chances de prosperar. Por quê? Porque tem gente que entende e vai tomar decisões mais racionais. E aí, se você ganhar, você vai ganhar na sorte, né? Você vai ganhar com muito menos consistência. E aí, se você ganhar na sorte, você devolve depois. Tá? Isso que vai acontecer. Só que eu estou falando aqui de alguns termos importantes para o mercado. Além disso, você precisa entender também de indicadores, né? Então você precisa entender qual que é o PL da companhia, qual que é o EV/EBITDA da companhia. Aliás, tem um vídeo muito interessante sobre PEG Ratio, que é um indicador interessante que eu vou deixar aqui para vocês verem também. Então você precisa entender de indicadores, né? Você precisa falar a linguagem das pessoas que estão fazendo negócios. E não só isso, se você entender sobre gestão, sobre pessoas, sobre cultura, valores, sobre fusões, sobre aquisições, sobre múltiplos, crescimento orgânico, sobre tudo isso, você também vai ter muito mais resultado. Terceiro ponto importante para você se tornar um bom investidor: envolvimento. Eu tive uma época do mercado financeiro que eu era muito envolvido. Muito envolvido. Então assim, eu acordava, respirava, estudava o tempo todo, falava com clientela o tempo todo, quebrava a objeção do pessoal, passava o dia inteiro estudando, falando com vários investidores, analisando gráficos, analisando números, analisando estudos, análises. Eu estava muito envolvido. E quando você está envolvido com o mercado financeiro, isso é bom para você, porque você está respirando o mesmo ar do mercado, né? É diferente de quem não está envolvido de alguma forma e delega tudo sem nem se preocupar, sem nem entender, sem nem saber o que está acontecendo. Então o envolvimento ele vai te ajudar a tomar melhores decisões, ele vai potencializar os seus ganhos, ele vai te ajudar a focar um pouco mais no que está acontecendo, vai te ajudar a evitar cometer algumas grandes cagadas. Então o envolvimento te ajuda. Só que existe um ponto ótimo aqui no envolvimento, porque o envolvimento demais ele pode te atrapalhar, ele pode te deixar consumir. É quando tem uma frase no mercado que diz que ou você opera o mercado ou o mercado te opera, né? Então, se não for você que opera o mercado, ele vai te operar. E muitas vezes quando você está muito envolvido no mercado, você se deixa levar por uma série de coisas. E aqui você mistura com a primeira dica que eu dei para vocês, que foi a dica dos vieses, né? Então o mercado começa a te pegar, cara. Então você não pode deixar isso daí acontecer. Então opera o mercado e não deixa o mercado operar você. Quarto ponto, administração de prioridades. O que tem de tão importante aqui? É que se você não for um investidor profissional, e aliás até se você for um investidor profissional, você não tem tempo para estudar, por exemplo, todas as empresas da Bolsa. Você não tem. E você geralmente tem uma outra profissão. Ah, você é um médico. Pô, você atende um monte de paciente, você tem uma rotina doida. Então você não pode estudar o mercado full time. E mesmo se estudasse, você precisa investir muitos anos para você se preparar para estudar da forma correta. Quantos anos você estudou para desempenhar a sua profissão? Então você precisa administrar o seu tempo da forma correta. Então, pô, você é um lojista de shopping. Cara, ou você foca em estudar o mercado, ou você foca em vender e tocar a sua loja. Não dá para fazer os dois com maestria. Quando eu digo com maestria, eu digo que você se aprofundar, se debruçar em balanço, participar de reuniões da empresa, você acompanha a análise, não dá. Então, como seu tempo é escasso, você precisa ter um processo de filtragem para que você administre o seu tempo da forma correta e foque no que faz sentido para você. Não adianta você achar que você vai estudar todas as empresas. O que eu te sugiro é que você utilize um processo de screening. O processo de screening é um processo onde você pega todas as empresas da Bolsa e você realiza alguns filtros. Por exemplo, você vai filtrar só as empresas que têm um PL acima de 0 e um PL abaixo de 20. Todas as empresas que têm um endividamento líquido positivo ou em relação ao EBITDA de 3 vezes. Então você faz uma série de filtros. Tudo bem, você não precisa saber exatamente o que eu estou falando agora, mas você precisa entender o princípio que tem por trás, que é você fazer um processo de filtro para chegar a menos empresas e estudar menos empresas, ou estudar menos investimentos, porque você não tem tempo suficiente para estudar com profundidade tudo. E talvez seja o momento de você delegar uma parte dessa análise e contratar empresas de análise, ou sei lá, delegar uma parte da gestão do seu patrimônio para fundos, enfim, fazer o que for melhor para você, mas você precisa administrar bem o seu tempo para não fazer cagada. Aliás, no fã de screening, eu fiz uma masterclass, eu peguei um estudo gigante para falar sobre isso e eu deixei um vídeo aqui para vocês, tá? Foi uma masterclass muito legal, esse vídeo já deve estar com mais de 500 mil visualizações, tenho certeza que vocês vão curtir, tá? Então clica lá e assista.
Quinto ponto importante. O bom investidor, ele diversifica o seu patrimônio. Mas veja só, diversificar não é você pegar e falar, vou comprar 5 ativos diferentes, vou comprar 10 ações diferentes. Não é. Diversificação eficiente passa por outros pontos, tá? Existem 2 riscos, o risco não sistêmico e o risco sistêmico. O risco sistêmico é aquele muito difícil de diversificar, de você minimizá-lo, né? É uma crise estrutural que geralmente acaba com o mundo, né? De tempos em tempos ela acontece. O risco não sistêmico, você pode mitigá-lo diversificando da forma correta o seu capital. Então pensa, você tem lá um problema no petróleo. Se você tem uma empresa que tem a ver com um banco, às vezes ela não vai ser tão afetada. Mas se você tem alguma mudança num compulsório ou em tarifas do banco, uma empresa de petróleo não vai ser tão afetada. Primeiro, você precisa diversificar setores diferentes, porque eles têm riscos diferentes. Segundo, você precisa se preocupar com a correlação de ativos. Então, uma diversificação eficiente tem a ver com a correlação de ativos. Quando você tem uma correlação boa para você diversificar o seu patrimônio, você tem, por exemplo, investimentos no Brasil e investimentos fora do Brasil. Por que isso daqui é bom? Porque quando a bolsa sobe aqui, geralmente o dólar cai e o seu dinheiro que está dolarizado, ele tende a diminuir um pouco ou subir menos. Mas o contrário também acontece. Mas no longo prazo, a tendência dos dois é que eles cresçam. Então isso é uma diversificação interessante. Então você precisa entender de correlação, você precisa entender de beta, porque se você tem betas diferentes, então você pode, por exemplo, no momento que você está otimista, ter uma carteira com beta mais agressivo. Significa que a sua carteira vai subir mais que a bolsa. Se você tem um beta defensivo, significa que a sua carteira vai cair menos do que a bolsa. Então você saber discernir, quando você está diversificando entre beta, correlação, classes de ativos, você consegue diversificar muito melhor. Sexto ponto, alinhamento temporal. Por quê? A gente já viu que os maiores investidores de todos os tempos têm cabelo branco. Significa que você precisa ter cabelo branco para ter liberdade financeira ou para investir bem? Não. Mas o que significa é que os maiores da história têm cabelo branco. Tem algum motivo aqui. O motivo é o tempo, é o alinhamento temporal. Por quê? Porque um investidor, ele quer investir num negócio e ele quer que esse negócio ele cresça, prospere, gere mais lucros e assim por diante ele vai se multiplicando. Isso é o que o investidor quer. Se você ganha dinheiro no curto prazo, você é um especulador. Tem alguma coisa de ruim ser especulador? Não. Tem uma chance menor de você ganhar. Mas não tem nada de ruim porque é uma opção de cada um. Então, se você ganha muito dinheiro no curto prazo, você é um bom especulador. Agora, não necessariamente você é um ótimo investidor. São competências diferentes na análise. É possível que você invista para o longo prazo e aconteça eventos inesperados? Sim, mas poxa, hoje no mercado, quando você vai investir numa fintech que cresce às vezes a 200% ao ano, com um CAGR absurdo, que nem caixa gera, mas cresce num ritmo muito acelerado, ou seja, um business muito rápido, e você vai ganhar dinheiro às vezes num curto prazo, fazendo um trade de múltiplo, às vezes você vai ganhar em 1 ano, em 2 anos, ou 6 meses, mas não num dia. Então para ganhar num dia você precisa ser um especulador muito bom. E a chance não é tão grande assim, mas são duas coisas diferentes. Então se você busca ser um bom investidor, o alinhamento temporal é de longo prazo, porque não dá tempo de uma semente virar uma árvore da noite para o dia. Ela precisa maturar e não dá para uma semente virar uma árvore da noite para o dia. Não dá para você colocar uma água mágica que vai fazer ela crescer mais. E é assim também com o investimento em negócios. E quando invisto em ações, eu, Thiago Nigro, eu penso estar investindo em negócios. Sétimo ponto, um bom investidor é um bom leitor. Você pode ver que os bons investidores têm boas histórias, né? As boas histórias, elas geralmente vêm da experiência prática deles, mas vêm também de histórias de terceiros, de outros bons investidores, de pessoas que já erraram, pessoas que acertaram, ou de notícias que eles leem todos os dias. Porque quando você lê uma vez, quando você abre o jornal ou uma revista e você olha para todas aquelas notícias, você fica maluco. Você não fica maluco, você não consegue entender, porque o fulaninho tal vendeu empresa, fulaninho tal comprou empresa, fulaninho tal disse tal coisa. Você fala, cara, quem que é esse tal de fulaninho aqui? Quando você lê recorrentemente, você começa a ligar os pontos. Ah, esse fulaninho estava aqui, mas ele vendeu, mas então... E você começa a ligar os pontos. Isso daqui te ajuda a investir melhor. A capacidade de ligar os pontos, ela vem com consistência e isso daqui te ajuda a ganhar mais dinheiro. Steve Jobs mesmo é um cara que sempre falou sobre ligar os pontos, né? Então no final da vida dele, ele ligou vários pontos ao longo da vida dele e entendeu que isso daqui trouxe muito resultado para a história que ele trilhou. Se eu não tivesse lido tanto quanto eu li na minha vida já, por exemplo, eu não teria aprimorado o meu método, que é a ARCA, que me permitiu passar por essa crise tranquilamente e imagino que vai me ajudar a passar por outras crises tranquilamente também. Quando eu digo tranquilamente, não é que eu estou lá feliz com a crise, não. Eu sofro igual a todo mundo, mas talvez eu sofra um pouco menos, certo? Então, o meu método me dá segurança. E o 8º ponto, e talvez um dos mais importantes para que você seja um bom investidor, é o controle tático
de fluxo de caixa. Por quê? Eu vou dar um exemplo que aconteceu errado comigo. Eu comprei um terreno, eu fiz uma operação recente, mas eu não tinha muito de onde tirar por causa de vários compromissos que eu tinha. Então eu acabei tirando de um lugar que não foi o ideal, porque eu não controlei o meu fluxo de caixa da melhor maneira. Então você não precisa ser perfeito nisso, mas você precisa acertar muito mais do que errar. Você precisa tomar muito cuidado, porque às vezes você investe em algo que vai levar tempo para maturar, mas você se compromete aqui no curto prazo com alguma outra coisa, e para você cobrir essa despesa, você precisa resgatar às vezes de um lugar que não maturou. E se você resgatar de um lugar que não maturou, ou de uma ação sem liquidez, ou de um investimento que está num momento ruim, às vezes você vai ter que vender barato. Isso daqui vai te atrapalhar como investidor. Mesmo que você tenha uma tese correta, isso daqui vai te atrapalhar. Então tome muito cuidado para que a falta de controle tático no fluxo de caixa possa te atrapalhar nos seus investimentos a longo prazo. Tá bom? Tem um nono ponto. Qual é o nono ponto? Acompanhar o Primo Rico no YouTube. Se você não acompanha o Primo Rico no YouTube, você não é um bom investidor. É isso, né? É isso aí. É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dê um feedback aqui nos comentários e me diga o que você achou. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.